Vamos abrir aí a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler a última bem-aventurança que nós temos diante de nós, entre os versículos 10 e versículo número 12, assentados mesmos, como vocês estão. Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Vamos fazer a leitura nesse texto sagrado. Todos abriram? Muito bem. Irmãos e irmãs, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor. Mateus 5, 10 até o versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui, até o versículo número 12. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos e irmãs, conforme nós falamos, estamos concluindo essa primeira parte do Sermão do Monte, denominada bem-aventurança ou as bem-aventuranças. E conforme a decisão dos irmãos, quando a gente terminar as bem-aventuranças, a gente vai seguir a sequência normal do Sermão do Monte, estudando cada detalhe que nós encontramos aqui no texto sagrado. Contudo, antes de nós seguirmos nessa sequência, convém que nós fechemos esse trecho que trata justamente das bem-aventuranças. E na semana passada, quando nós estávamos introduzindo essa oitava e última bem-aventurança, a gente mostrou a contradição, entre aspas, que muitas vezes a gente encontra na palavra de Deus, que muitas vezes a gente encontra na palavra do Senhor. E esse texto que nós temos diante de nós, Mateus capítulo 5, versículos 10 até o versículo 12, é um exemplo desse fato, é um exemplo dessa realidade. Por quê? Porque Cristo aqui, Ele assegura que seremos mais que felizes quando nós formos perseguidos. Veja que coisa contraditória, humanamente falando. Mas não só isso. Cristo disse que nós, como embaixadores da paz, porque nós somos pacificadores, conforme nós vimos no versículo 9, como resultado desse processo, como resultado dessa postura, nós seremos perseguidos. Veja, mais outra contradição em termos humanos, mas é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que muitas vezes a gente vê a palavra do Senhor. E conforme nós falamos, somente através de uma visão espiritual, somente através de uma mente espiritual é que a gente consegue enxergar e encaixar todos esses fatos que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. E aí, nós destacamos na semana passada que essa oitava bem-aventurança, ela está diretamente relacionada às outras bem-aventuranças que nós estudamos. E aí, dentro da nossa palavra introdutória, nós fizemos menção que as bem-aventuranças, elas são 8, apesar de nós encontrarmos 9 vezes a expressão bem-aventurados. Por quê? Porque o que nós encontramos no versículo 10, 11 e 12 se trata apenas de uma bem-aventurança. Então, no versículo 10, Cristo fala da realidade da bem-aventurança, ou seja, nós seremos perseguidos. No versículo 11, Cristo mostra como se dá a perseguição quando nós observamos essa bem-aventurança, e no versículo 12 a gente vai ver a reação que nós devemos ter quando nós vivenciamos essa bem-aventurança em nossas vidas. Então, basicamente, nos 3 versículos você vê o mesmo tema, você vê a mesma qualidade do cristão, perseguido por causa da justiça. E aí, na semana passada, eu tinha oferecido um roteiro para a gente poder estudar, para a gente poder detalhar o aprendizado dessa bem-aventurança. E esse roteiro, ele consistia de 3 pontos, e durante a semana a gente aumentou mais um, para poder ficar melhor entendida essa bem-aventurança. Então, em primeiro lugar, a gente já viu na semana passada o que é que significa ser perseguido por causa da justiça,
O que é que Cristo queria dizer? O que é que ele queria ensinar quando ele se dirige aos seus discípulos, quando ele se dirige a nós, discípulos seus, hoje, e diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguires, ou bem-aventurados sois os perseguidos por causa da justiça. E aí, a gente venceu esse primeiro ponto na semana passada, e vamos trabalhar outros 3 pontos na manhã de hoje, contando com a graça de Deus, para que a gente possa encerrar essa bem-aventurança. Ou seja, hoje a gente vai ver os tipos de sofrimentos que nós padecemos por causa da justiça. Hoje a gente vai ver as reações que nós devemos ter diante dos sofrimentos que nós padecemos por causa da justiça, e no final nós iremos considerar as recompensas que nos estão aguardadas quando nós sofrermos por causa da justiça. Então são 4 divisões, então são 4 pontos. O que é que significa ser perseguido por causa da justiça? Os tipos de sofrimentos que nós padecemos por causa da justiça, as reações que nós devemos ter quando nós sofrermos por causa da justiça, e as recompensas que nos aguarda quando nós padecermos por causa da justiça. Então, a título de recordação, o que foi que nós vimos na semana passada? O primeiro ponto, que significa ser perseguido por causa da justiça. Em síntese, significa o quê? Ser perseguido quando nós andamos no caminho de Cristo. Ser perseguido quando nós vivenciamos o caráter cristão. Ser perseguido quando nós andamos na pisada do nosso Salvador. E foi justamente isso que a gente trabalhou semana passada. Quanto mais, meus irmãos, quanto mais, minhas irmãs, a gente procura vivenciar a palavra de Cristo, quanto mais a gente procura se identificar com Cristo, mais nós sofreremos por causa dessa justiça. Assim como aconteceu ao nosso Salvador. Não obstante ter se encarnado, não obstante ter vindo a este mundo e ter feito bem, ter pregado a palavra, ter realizado muitas ações de bondades em relação às pessoas, o que foi que Cristo sofreu? O que foi que Cristo padeceu? Perseguição, perseguição, perseguição. Então, isso também acontecerá a mim, a você, a todos nós, na medida em que nós assimilarmos cada vez mais o caráter de Cristo em nossas vidas. Contudo, a gente não pode esquecer que, da mesma forma que é real a perseguição por quem é fiel a Cristo, também é real a consolação que Deus nos fornecerá quando nós formos perseguidos por andarmos no caminho de Cristo. Então, isso também a gente não pode esquecer. Existe a realidade desse fato: quando eu ando em justiça, quando eu obedeço ao meu Salvador, eu sou perseguido tal qual Ele foi, mas também eu posso ter a certeza de um fato: Deus estará me consolando diante dessas situações, para que assim o seu nome possa estar sendo glorificado em minha vida. Então, foi isso, de maneira bem resumida, foi isso, de maneira bem sintética, que nós vimos na semana passada. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, vamos seguir dentro daquele roteiro que eu acabei de dar, dentro daquele roteiro que eu acabei de fornecer. E hoje, em primeiro lugar, o que é que a gente vai considerar em relação a essa bem-aventurança? O que é que a gente vai ver em relação a essa 8ª bem-aventurança? Os tipos de sofrimento que nós padecemos por causa da justiça. Cristo nos diz isso, que nós seremos perseguidos por causa da justiça, mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação: quais serão os tipos de sofrimento que a gente vai padecer? Quais serão os tipos de perseguições que serão impostas sobre as nossas vidas por parte do mundo, por parte dos inimigos do Evangelho, e que irão incidir sobre a vida daquelas pessoas que estarão sempre procurando fazer a vontade de Cristo no seu viver? Quando você olha para o versículo 11, você encontra pelo menos 3 tipos, pelo menos 3 formas de perseguição que nós padecemos por causa da justiça de Cristo. Veja aí, meus irmãos, veja aí, minhas irmãs, Mateus capítulo 5, versículo 11. Olha só o que Cristo aqui nos ensina, olha só o que Cristo aqui ele nos mostra. Versículo 11, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa, veja, que está sempre atrelado ao fato de podermos seguir nas pisadas de Cristo. Ele segue: vos injuriarem, vos perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vós. Quais são, meus irmãos? Quais são, minhas irmãs, os 3 tipos de sofrimento que Cristo aqui assegura quando nós vivenciarmos a 8ª bem-aventurança na nossa vida? Quais são? Em primeiro lugar, nós seremos injuriados. Em segundo lugar, nós seremos perseguidos. E em terceiro lugar, nós seremos difamados. Ou seja, irão mentir contra nós. Dá para nós percebermos, dá para nós enxergarmos essas 3 facetas, essas 3 formas, essas 3 maneiras que o mundo vai ter em relação a nós quando nós andarmos na justiça, quando nós andarmos nos caminhos de Cristo. Ele vai agir dessas 3 formas, dessas 3 maneiras. Nós seremos injuriados, nós seremos perseguidos e nós seremos caluniados. Quem falou isso? Foi o próprio Cristo. Quem falou isso? Foi o próprio Salvador. Mas aí você fica a se perguntar, mas aí você fica a se indagar. Na prática, o que é que significa essas formas? Na prática, o que é que significa esses tipos de perseguições que o mundo vai impor aos salvos, que o mundo vai impor aos cristãos, quando eles andarem na justiça? Vamos analisar cada uma delas, o significado delas e as implicações em relação à nossa vida. A primeira forma, Cristo diz: injúria, quando por minha causa vos injuriarem. Essa palavra injúria aqui, meus irmãos, essa palavra injúria aqui, minhas irmãs, literalmente falando, significa jogar na cara. Literalmente falando, significa jogar na cara. Então, é justamente isso que Cristo está dizendo. Dentro da nossa relação com o mundo, pelo fato de vivermos a justiça de Cristo, pelo fato de nós andarmos nas bem-aventuranças, pelo fato de nós podermos viver em fidelidade a Deus, o que é que o mundo vai fazer conosco? Ele vai jogar na nossa cara. Isso na prática acontece quando nós somos vítimas de palavras vis, de palavras cruéis, de palavras escarnecedoras que muitas vezes o mundo profere contra nós, que muitas vezes o mundo profere contra os servos e as servas de Cristo. Quem aqui não já passou por uma experiência como essa? Pelo fato de andar em retidão, pelo fato de andar em temor, de muitas vezes nós sermos xingados, de muitas vezes nós sermos difamados, sermos maltratados em palavras. Olha aí esse que se diz crente, olha aí esse que se diz santa, que se diz santo. Não é isso que muitas vezes a gente ouve? Não é isso que muitas vezes nós escutamos ao longo da nossa caminhada? E quando isso acontecer, irmãos e irmãs, que nós tenhamos certeza de uma coisa: está seguindo o roteiro divino que Deus programou para cada um de nós. Porque conforme nós temos aqui nessa passagem, o próprio Cristo disse isso. Ele nos assegurou que quando nós vivermos em santidade, quando nós vivermos em justiça, uma das reações que o mundo vai ter em relação a nós é que o mundo vai nos injuriar, jogar na nossa cara, nos maltratar, através de palavras vis, através de palavras cruéis, através de palavras escarnecedoras. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque quando você olha, por exemplo, o exemplo de Cristo, você percebe que foi a mesma reação, você percebe que foi a mesma postura que as pessoas tiveram em relação ao nosso Salvador. Veja, por exemplo, o que nós encontramos lá em Mateus, capítulo 27, versículo 44, aí no Evangelho de Mateus, fica até fácil de a gente procurar. Não sai aí de Mateus 5. Olha só o que a palavra de Deus aqui nos diz. Mateus, capítulo 27, versículo 44. Gente, aqui nesse trecho, Cristo ele estava no Calvário. Cristo ele estava crucificado, se esvaindo em sangue, se contorcendo em dores. As pessoas tiveram pena dele por estar naquela situação? Não. Ele estava ali dando a sua vida em favor do seu povo, morrendo pelos nossos pecados. As pessoas tiveram algum tipo de compreensão por isso? Não. Foi mais uma oportunidade, nesse caso específico, para injuriar, tratar mal através de palavras o nosso Salvador. Veja, Mateus capítulo 27, versículo 44. Olha só. E
os mesmos impropérios, aqui é o mesmo sentido da palavra injuriar, que a gente vê lá em Mateus capítulo 5, lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aqui no caso, os próprios ladrões, um depois se arrependeu, mas o outro permaneceu no pecado. Então, Cristo sofreu injúria até mesmo quando estava no Calvário. Cristo foi maltratado através de palavras, até mesmo quando estava crucificado. As pessoas não deram brecha, as pessoas não tiveram dó, não, muito pelo contrário. Então, quando lá atrás, em Mateus 5, ele mostra que pelo fato de nós vivermos de justiça, nós seremos perseguidos, e uma das formas dessa perseguição vai ser a injúria, isso não deve ser nada estranho para nós. Por quê? Semelhantemente fizeram ao nosso Salvador. Então, é o primeiro tipo, vamos assim dizer, é o primeiro nível de sofrimento que nós padeceremos. Seremos injuriados por estarmos servindo ao Senhor. Mas se resumirá apenas a injúria, a maneira que o mundo nos perseguirá? Não. Volte mais uma vez lá para Mateus capítulo 5, versículo 11. Volte lá para Mateus capítulo 5, versículo 11. Olha só o que Cristo também diz. Olha só o que ele também fala. Veja, Mateus 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, tratar mal em palavras, e o que mais? E vos perseguirem. Essa palavra perseguir, que nós encontramos aqui no versículo 11, significa afugentar, significa tratar mal. Aqui não é tratar mal no sentido de palavra, aqui é tratar mal no sentido de atitude. Veja que o mundo ele nunca se contenta, né? Ele zomba dos fiéis, ele maltrata os fiéis através de palavras vis, escarnecedoras, mas ele não se contenta, ele quer um pouco mais. Ele quer tratar mal em termos de postura, ele quer tratar mal em termos de comportamento. Então, infligindo dor, perseguição, violência e assim sucessivamente. Essa foi a característica, meus irmãos, da vida dos cristãos no primeiro século. Eu até repassei, não sei se repassei para todas as pessoas, mas eu até repassei um livro, foi até encontrado pelo nosso irmão Diácono Samuel, que eu havia feito menção na semana passada, o livro dos mártires. Eu não sei se vocês já leram, começaram a ler durante a semana, mas você vê justamente isso, a dor, a violência que foi imposta aos cristãos, sobretudo no primeiro século da era cristã. Tanto é que houve um determinado general, no caso romano, que dizia que cada gota de sangue que era derramado de um cristão era uma semente que produzia outro cristão. Então, o Império Romano ele foi feroz. O Império Romano ele foi atroz. Contra quem? Contra os cristãos. Então, essa perseguição que Cristo fala aqui, o tratamento mal, não em palavras, mas de maneira específica, em ações, foi real, foi verdadeiro na vida dos nossos irmãos no passado. Então, é a segunda forma. Então, é o segundo tipo de sofrimento que nós padecemos por causa da justiça. Então, aqui você tem a injúria, aqui você tem a perseguição propriamente dita, mas no final do versículo 11, Cristo disse: e mentindo, disserem todo o mal contra vós. A mentira, a difamação. Irmãos e irmãs, no primeiro século, os nossos irmãos padeceram muito em relação a isso. As pessoas mentiram contra os cristãos, seja negando a verdade, seja ocultando a verdade, seja alterando a verdade. Os irmãos foram acusados de várias coisas que eles não cometiam. Por exemplo, os cristãos no primeiro século, eles foram acusados de ser canibais. Canibais? Por quê? Porque dentro da mente do mundo, dentro da mente das pessoas, os cristãos se reuniam todos os domingos para comer a carne e beber o sangue de Cristo em relação à Santa Ceia. Então, essa acusação pesou sobre os cristãos. Olha, não se reúne com aquele grupo não. Olha, não se reúne com aquelas pessoas não, porque eles são canibais. Uma vez por semana, eles se reúnem para beber o sangue e comer a carne de um dito Jesus Cristo. É claro que eles perverteram o ensinamento relacionado à ceia do Senhor. Mas não só isso. Os cristãos, eles foram acusados de serem imorais. Por quê? Porque no culto que se prestava a Deus, na igreja primitiva, todos os domingos,
se realizava uma festa que os cristãos chamavam de festa ágape, festa do amor, que era um momento de comunhão que eles tinham, depois do culto ou antes do culto. E aí distorceram esse fato, distorceram essa realidade, e aí colocaram a pecha que os irmãos, eles eram o quê? Pervertidos. Eles se reuniam para orgias sexuais. Tinha nada a ver, não tinha nada a ver. Mas não só isso, os cristãos no primeiro século, eles foram difamados de serem desobedientes às autoridades civis. Por quê? Porque os cristãos defendiam que só existe um rei, e que rei é? Cristo e não César. Então isso se viu de maneira para que os cristãos também recebessem essa pecha de quê? Desobediente às autoridades. E aí, se eu for falar, meus irmãos, foram várias as acusações mentirosas, foram várias as acusações caluniadoras que foram feitas contra os cristãos. Mas aí eu desafirmo, nada de novo. Por quê? Cristo já havia ensinado que isso iria acontecer aos seus seguidores. Então, quais são as 3 maneiras de perseguição? Quais são os 3 tipos de perseguições que nós padecemos por causa da justiça de Cristo na nossa vida? Nós seremos injuriados, nós seremos perseguidos e nós seremos caluniados. Então, como lição aqui, meus irmãos, como lição aqui, minhas irmãs, a gente deve entender um fato, a gente deve entender uma verdade. Pode até mudar a intensidade, pode até mudar a forma. Agora, uma coisa é certa: num certo momento, num certo grau, nós iremos padecer por causa da justiça de Cristo em nós. Se isso não acontecer, se você vive a sua vida cristã recebendo palmas do mundo, recebendo elogios dos pecadores, recebendo o aplauso da multidão, alguma coisa está errada. Ou o mundo se converteu, ou você não está vivendo o padrão do Evangelho. Então, entre uma opção ou outra, eu fico com a segunda, porque o mundo não vai se converter em massa. Então, é o cuidado que nós devemos ter. E quando isso acontecer, a gente não deve ficar surpreendido. Quando isso acontecer, a gente não deve ficar triste. Quando isso acontecer, a gente deve se lembrar que o próprio Cristo ensinou, que o próprio Cristo anunciou que isso iria se dar em relação às nossas vidas. É bom você ser injuriado? Não. É bom você ser perseguido, chegando até às vias de fato no sentido da violência física? Não. É bom você ser caluniado? Não. Agora, tenha certeza de uma coisa: se você viver a palavra, se você viver o Evangelho, isso vai acontecer em um determinado período, com uma certa intensidade, mas isso vai acontecer na sua vida. É inevitável. É inevitável. E é interessante, meus irmãos, porque quando a gente olha, sobretudo para o registro dos santos, a gente percebe, sobretudo na vida dos apóstolos, que essa verdade se tornou uma realidade na vida deles. O que Cristo ensinou aqui aos discípulos, o que Cristo ensinou aqui aos seus seguidores, se tornou um fato na vida das pessoas que foram tementes a Deus. E aqui eu queria chamar a atenção da vida do apóstolo Paulo. Abram, por favor, aí 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Às vezes a gente fica dizendo que sofre muito, né? E até a gente diz que sofre por causa do Evangelho. Isso vai acontecer de fato. Agora, quando a gente olha para a vida de determinados irmãos nossos no passado, a gente percebe que eles sofreram muito mais. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23. Cristo aqui, Paulo aqui, melhor dizendo, ele está defendendo a sua autoridade apostólica. E aqui ele faz como? Mostrando através do sofrimento que ele padeceu por causa do Evangelho. E ele faz uma lista aqui, meu irmão, que se você passar 10% disso, você vai ser um bem-aventurado. E a gente vai ver o que é realmente sofrer pelo Salvador. Olha só, a partir do versículo 23, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Todos abriram? Olha só o que Paulo aqui nos diz, ó. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida,
em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas e 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Meu irmão, pense no currículo aqui. Aqui é o currículo do apóstolo, viu, Aliene? A gente vê os apóstolos hoje andando de avião, né? Eita, aí eu não aguento. O pessoal diz que eu sou brabo, mas é porque às vezes a gente não aguenta determinadas coisas, entendeu? E tem gente que segue esse povo, entendeu? Ó, filé. Você vê os apóstolos hoje andando de avião, né? Anéis de ouro nos dedos, entendeu? Mansões, carros importados. Peraí, gente, não é assim. Olha só o que Paulo padeceu. Olha só o que ele sofreu, entendeu? No sentido físico, só um momentinho, Aline, no sentido físico. Então, veja, quando Cristo promete injúria, mentira, perseguição, isso se cumpriu na vida de quem? Na vida dos apóstolos, no caso específico aqui, na vida de Paulo. Então, se você olha para a sua vida e diz, eu sofro por causa do Evangelho, você está numa boa companhia. Agora, com toda certeza, nada vai se assemelhar a esse sofrimento que a gente vê aqui no apóstolo Paulo. E nem por isso, meus irmãos, ele abriu mão da fé, nem por isso ele abriu mão do seu ministério. Ele foi até o fim, morreu decapitado, mas não negou a palavra. Morreu decapitado, mas não negou a palavra. Então, é esse nível de cristianismo que Cristo ele nos ensina. Fala, Nino, pode dizer. Sim, o texto, né? É 2 Coríntios capítulo 11. Eu falei primeiro, não foi? Eita, mas os irmãos acompanharam a leitura? Não. Deu para acompanhar a leitura? Isso. Então, você vê aqui justamente isso. Ou seja, os sofrimentos que Paulo padeceu por causa do Evangelho. Fome, açoite, naufrágio, humilhações públicas, tudo. E às vezes, meus irmãos, a gente recebe uma cara feia, já fica logo... né? Não vou mais ali naquela igreja, aqueles irmãos ali não gostam de mim. Peraí, gente, a gente tem que ter cuidado com a gente fala, entendeu? Porque o nível de cristianismo ele é um pouco mais alto. A gente está rebaixando muito o nível do cristianismo, entendeu? Então, isso aqui é que é cristianismo. Sofrer pela causa, é você se dar pela causa, é você, se for o ponto, morrer pela causa, mas não abrir, como a gente diz na linguagem popular, nem que chova canivete, aberto, né? Porque chover canivete fechado não tem problema nenhum, mas aberto o negócio pesa, entendeu? Então o pessoal diz, né? Nem que chova canivete, mas como? Aberto ou fechado? Porque aberto o negócio é diferente, fechado não, mas aberto o negócio é diferente, entendeu? Então é assim que a gente deve perceber, é assim que a gente deve enxergar, é assim que a gente deve ver o Evangelho. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, o que é que a gente deve fazer? Peça graça. Quando você for perseguido por causa da palavra do Senhor, e você sabe que você vai ser, lá no ambiente de trabalho, basta apenas você não se sujeitar a determinadas coisas, que muitas vezes os seus superiores lhe mandam fazer, às vezes uma mentira, às vezes alguma coisa que não é cristã. Então quando você diz assim, não, eita, aí você ganhou o inimigo, aquela pessoa ali que na primeira oportunidade vai passar no seu rosto, na primeira oportunidade vai procurar lhe prejudicar, às vezes até um momento que você tem ali de ganhar uma ascensão no seu emprego, ela vai lhe tirar. Por quê? Você não se sujeitou a ela, não se sujeitou ao pecado. Então essa questão da perseguição, ela é muito sutil. Às vezes tem aquela perseguição declarada, como acontece nos países que o cristianismo ele é perseguido. A gente até falou, não foi, Diego, semana passada, a questão da Coreia do Norte. Então existe aquela perseguição que é uma perseguição que a gente chama de perseguição institucional, porque é o próprio governo perseguindo os cristãos. É um tipo de perseguição, ela é mais explícita, mas existe aquilo que a gente chama de perseguição velada, que é essas que a gente às vezes sofre
sofre no trabalho, sofre na escola, sofre no comércio, entendeu? Sofre no comércio, às vezes sofre até mesmo dentro de casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Isso é ou não é verdade, meus irmãos? Eu estou ou não estou falando uma realidade em relação às nossas vidas? Então, quanto mais você vai procurar ser fiel, pode estar certo, você será perseguido de uma forma ou de outra. Então, quando isso acontecer, não se desespere. Quando isso acontecer, curve o seu joelho, clame a Deus, peça a Ele força, 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 para que Ele possa lhe fortalecer, para que Ele possa lhe animar, para que Ele possa lhe dar o sustento necessário e você não abrir mão da fé. Porque cá para nós, meus irmãos, às vezes dá vontade da gente declinar. Você olha assim para a sua vida, fidelidade, zelo, comprometimento, você só leva para trás. Você só leva para trás. Às vezes a gente fica racionalizando: rapaz, será que vale a pena eu continuar? Será que não é melhor fazer uma concessãozinha? Afinal de contas, a gente tem que dar um jeitinho às vezes. Nós somos bons brasileiros, né? E a gente tem essa característica de a gente poder dar um jeitinho em tudo. Então, vamos baixar mais aqui o nível? Vamos baixar mais aqui o patamar? Só assim a gente não entra tanto em choque. Então, são escolhas que a gente tem que fazer. Agora, o que a gente vê pela palavra é que essa realidade, de fato, ela vai se fazer presente em relação às nossas vidas. Nesse mesmo texto, né, segundo aos Coríntios, eu até havia me enganado, no capítulo 12, entendeu? No capítulo 12, olha só o que a gente deve fazer, meus irmãos, para que a gente possa permanecer firme. Capítulo 12, versículo 8. Aqui é a questão do espinho da carne, mas o princípio de atuação é o mesmo que a gente deve ter em relação às nossas vidas. Olha só, versículo 7, só para pegar o contexto todo, para a gente não fugir. Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então a gente não sabe qual era esse espinho da carne. Alguns dizem que era uma enfermidade física, outros dizem que era a perseguição mesmo que Paulo sofria, de dentro e de fora da igreja. Então, não entrando no mérito da questão, o que foi que ele fez diante disso? Era algo que lhe fazia sofrer. Versículo 8, ó. Por causa disto o quê? Do espinho na carne que ele falou no versículo anterior, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, qual foi a postura de Paulo? Algo estava ali lhe causando mal, lhe causando tristeza, ou uma enfermidade, ou uma perseguição. Qual foi a sua reação? Ele orou. E é interessante que ele ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O que é que isso indica? Insistência de Paulo na sua oração para ser fortalecido e assim vencer o espinho na sua carne. Às vezes a gente quer respostas imediatas às nossas orações, e muitas vezes essas respostas não vêm, elas demoram, entre aspas, um pouco. Mas o que mais? Versículo 9. Então ele me disse, ele no caso Cristo, veja, é aqui, meus irmãos, é aqui, minhas irmãs, que a gente deve se fiar. Olha só, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte ou de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repousa o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, olha só agora, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, graça, meus irmãos, graça, entendeu? Quando o evangelho lhe levar para situações em que você vai ser acossado pelo mundo, não vá pensando que você vai suportar dependendo da sua própria força. Não vá de peito aberto, vá de joelho, em oração, porque sem oração a gente não recebe o fortalecimento e não suporta a perseguição. Tem que ser através de oração, tem que ser através de clamor. Ok, meus irmãos? Então, quais são os 3 tipos, quais são as 3 formas do mundo perseguir aqueles que vivem na justiça de Cristo, aqueles que vivem o evangelho de Cristo? Injúrias, perseguições e mentiras. Qual deve ser a nossa reação? Orar pedindo força e sustento, para que a gente possa não abrir mão da nossa fé,
e seguir os nossos princípios. Em resumo, foi isso que nós acabamos de ver. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração dentro desse item que a gente acabou de estudar? Isso, nossa irmã Aveline. Diego, por favor, fala um favor para mim. Pega o microfone. Venha, Reginaldo, você já tinha levantado, entendeu? Reginaldo aí todo cheio de disposição. Aguenta ser perseguido pela justiça? Olha aí, esse aqui é crente mesmo, viu? nem pensou, porque se ele tivesse pensado, aí eu ia dizer, rapaz, o negócio está meio ruim, mas disse logo amém. Então a gente tem que ser assim, entendeu? Pronto para ser perseguido por causa da justiça. Vai, Aveline, pode falar aí, viu? Bom dia. Nesse contexto daqui em Mateus, qual a diferença da injúria e a mentira? A injúria e a mentira. Na injúria, as pessoas vão tratar você mal. Olha só que crente besta. Desculpa aqui a expressão, mas eu estou só repetindo o que um ímpio pode falar. Na mentira, não. Na mentira, ele vai construir uma narrativa de algo que você não fez para lhe acusar daquilo ali. Percebe a diferença? Então, pode ser que aconteça as duas coisas juntas. Aconteça a injúria e junto na injúria aconteça a mentira, entendeu? Agora, em certo sentido, existe essa diferenciação entre uma coisa e outra. Então, às vezes você pode estar no seu ambiente de trabalho e aí, em virtude da sua obediência a Deus, da sua fidelidade a Cristo, a pessoa ali ímpia não gosta e vai procurar uma forma de poder lhe prejudicar, vai procurar uma forma de poder lhe fazer algum tipo de mal. Então ela pode chegar para você mesmo e proferir um insulto contra a sua pessoa, difamando, desfazendo do seu caráter, ou ela pode lhe difamar, lhe acusando de alguma coisa que você não fez, para passar aquela imagem que você é daquela forma. Então, existe uma certa diferença entre uma coisa e outra. Agora, todas estão dentro de um pacote, todas estão dentro de um conjunto, ok? Obrigado. Eu falo assim, ambiente de trabalho, porque eu acho que é mais comum, né, gente? No ambiente de trabalho, né? Quando você tem aqui aquelas pessoas, você convive com elas pelo menos 8, 6 horas por dia. E ali as pessoas sabem o que você faz, às vezes até procuram lhe incriminar de alguma coisa, entendeu? Às vezes até coisas que são bem sérias. Mas por quê? A maldade do coração. O ímpio ele faz isso, porque ele não suporta. O fato de você viver o evangelho, o fato de você viver na luz, para ele é um incômodo. Então o que é que ele quer? Anular essa luz de toda forma. E o que ele puder fazer, ele vai fazer. Entendeu? Por quê? É da sua própria natureza. Isso a gente não deve também surpreender. Faz parte da natureza carnal. Entendeu, Aveline? A diferença entre a injúria e a mentira. A injúria é falar mal em si da pessoa. A mentira é você alterar a verdade, você ocultar uma verdade para passar uma determinada mensagem que não diz respeito à realidade e assim prejudicar aquele cristão. Certo? Ok? Muito bem. Algo mais dentro desse ponto? Não? Beleza. Então, meus irmãos, o que foi que a gente viu até agora? A gente já viu a realidade da bem-aventurança. Bem-aventurados sois. Pode ficar com o microfone, Reginaldo, porque aí você fica passando. Bem-aventurados sois, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É a realidade. A gente acabou de ver os tipos de sofrimento que a gente padece por causa da justiça. E agora, o que é que eu queria mostrar para vocês? Não sei nem se vai dar tempo para a gente terminar tudo hoje, mas pelo menos a gente vai avançando aqui. As reações que você, todos nós, devemos ter quando nós formos perseguidos por causa da justiça. O negócio agora se volta para nós. Eu estou saindo agora do comportamento do mundo, mas agora eu estou me voltando para a nossa postura enquanto cristão, a nossa postura enquanto salvo. Quando o mundo nos perseguir, o que é que a gente deve fazer? Vamos declarar vitória? O que é que a gente vai fazer? Joga uma praga no mundo? Será que é isso? Será que é isso? Bem, Cristo ele ensina de maneira diferente. Voltem aí, Mateus capítulo 5, versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 12. Eita. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 12. Olha só o que Cristo diz aqui, ó. Veja, no versículo 10, ele diz, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. No versículo 11, ele fala: injúria, perseguição,
e mentira que recairão sobre nós. E no versículo 12, ele começa a mostrar agora, pelo menos no início desse verso, a postura, o comportamento, a atitude que eu e você devemos ter quando formos perseguidos por causa da justiça. E quais são essas reações? Quais são essas posturas? Quais são esses comportamentos? Veja, iniciozinho do versículo 12: regozijai-vos e exultai. Aqui, meu irmão, é fogo, viu? É fogo puro, entendeu? Então, de acordo com o ensino de Cristo, o que é que a gente observa? Essas duas posturas, esses dois comportamentos que devem ser evidenciados por mim, por você, por todos nós, quando nós formos perseguidos por causa da justiça. E é interessante, eu não sei se vocês observaram, mas essas duas palavras que nós encontramos no início do versículo 12, elas estão naquilo que a gente chama de tempo ou de modo imperativo. O que é isso? Uma ordem. Aqui não é uma sugestão, aqui não é um conselho que você vai observar ou não, se você quiser, se você achar que é certo. Não, aqui é uma ordem. Pode ver, ó, regozijai-vos, e ele segue, e exultai. Então Deus, através de Cristo Jesus, aqui nesse texto, ele nos ordena que quando nós formos ultrajados por causa do Evangelho, a nossa reação deve ser de regozijo, a nossa ação deve ser de exultação. E é aqui, meus irmãos, que a gente observa, o Evangelho às vezes ele é contraditório, não é? Vamos olhar direitinho, é ou não é contraditório? Como eu introduzi o estudo na semana passada. Peraí, a gente se alegra, a gente exulta quando acontecem coisas boas com a gente, né? Você recebe uma promoção no seu emprego, você recebe uma bênção na sua família, as pessoas lhe elogiam por determinadas coisas, você se alegra, né? Isso é bom, isso é fácil. Mas aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Você se regozija, você se alegra quando você é perseguido por fazer o que é certo. Você faz aquilo que é certo, você anda na justiça, você é perseguido, seja através de mentira, seja através de injúria, seja através da perseguição propriamente dita. O que é que você faz? Você se regozija e você exulta. Queria chamar a atenção para essas duas palavras que nós temos aqui, que dizem respeito às duas posturas que nós devemos ter. A primeira delas, regozijo. Conforme nós temos aqui, Cristo nos ordena a nos regozijar quando a gente padece perseguição pelo Evangelho. Essa palavra regozijo, meus irmãos, minhas irmãs, que nós encontramos aí, literalmente falando, significa estar real, excessiva e tremendamente contente. Eu vou repetir. Essa palavra regozijo, de regozijai-vos, que nós encontramos aí, literalmente falando no grego, significa estar real, excessiva e tremendamente contente. Aqui não é aquela alegria de você dar aquele sorriso meia boca, né? Não, aqui é uma alegria bem mais aprofundada. Aqui é uma alegria bem mais intensa. Tanto é que ela é real, ela é excessiva e ela é tremenda. Então, Cristo diz: transbordem de alegria quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Que contradição, que contradição. Segunda palavra, a palavra exultação. Eita, aqui Cristo ele foi um pouco mais naquilo que ele requer de nós. Ele foi um pouco mais adiante naquilo que ele nos ordena. A palavra exultar, de exultai, que nós encontramos aqui, significa pular, saltar, gritar de alegria. Espera aí Cristo estourou aqui o bom senso, entendeu? Porque pode ver que as duas palavras elas se complementam, onde uma é mais intensa do que a outra. Então, na primeira, você está contente de maneira real, excessiva e tremenda. Aqui não, você não só está contente, você pula, você salta, você grita de alegria. Quando? Quando você for perseguido. Quando você for perseguido. Então, são as reações prescritas por Cristo para que nós possamos evidenciá-las em meio às perseguições por causa da justiça. Então, quando você olha aqui para essas palavras, quando você considera aqui o significado delas,
você chega à conclusão, meus irmãos, que, veja bem, humanamente falando, essas ordens de Cristo, elas são impossíveis e contraditórias. Humanamente falando, essas ordens de Cristo, elas são impossíveis e elas são contraditórias. Impossíveis por quê? Meus irmãos, não tem ser humano que tem essa capacidade não, de saltar de alegria quando ele é perseguido por fazer uma coisa certa. Muito pelo contrário, a gente acha ruim. De certa forma, é real, é normal que isso aconteça. Mas não só isso, é contraditório, por quê? Conforme nós observamos, gritar de alegria quando você é perseguido, negócio de doido, negócio de quem tem juízo não, entendeu? Mas é assim que Cristo ele nos ensina, é assim que ele nos mostra. E é interessante, meus irmãos, porque quando você vê esse ensino de Cristo e você analisa o comportamento dos apóstolos no livro de Atos, você percebe que eles fizeram tal qual Cristo ensinou. E foi, pastor? Foi. E é interessante porque isso lhe leva à compreensão que é possível sim, não dependendo da nossa força, não dependendo da nossa capacidade, mas é possível quando nós somos cheios do Espírito Santo. O que é que Paulo nos ensina? Lá em Gálatas capítulo 5, uma das evidências de uma vida cheia do Espírito é o quê? A alegria. Então, se você se enche do Espírito Santo, você vai transbordar de alegria, inclusive quando você for perseguido por causa da justiça. Então, o que Cristo fala aqui é uma esfera espiritual, específica para o salvo, e não para qualquer tipo de salvo, mas para o salvo cuja vida é cheia do Espírito Santo. Porque aquele salvo que não cresce espiritualmente, aí não vai conseguir não. O patamar aqui é elevado, o nível aqui é outro. É possível? Sim. Quando? Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque foi possível para os nossos irmãos no passado. Vamos ver dois exemplos. A gente podia aqui passar amanhã vendo exemplo, mas por causa do tempo eu não vou fazer isso. Abram aí, Atos capítulo 5. Por que eu chamo a atenção desses exemplos, meus irmãos? Porque a gente tem que ver na prática que isso funciona. Uma das coisas que eu gosto, né, do cristianismo, da Bíblia, é porque ela funciona. Aqui não é naquela filosofia americana, né, de pegar as coisas para funcionar, mas quando ela fala uma coisa, se confirma mesmo, entendeu? Então não tem experimento com a Bíblia não. Quando ela diz, faça isso, e você faz, pode estar certo, que aquilo que ela prometeu, se você fizesse, ela vai cumprir. Então, é só para mostrar que aqui a gente vê a comprovação do fato. Então, Atos capítulo 5, versículos 40, 41, 42. Os discípulos, os apóstolos, no caso aqui, Pedro e João, haviam sido presos, interrogados pelo bem que havia feito a uma pessoa. O que foi que eles receberam do mundo? Perseguição. Olha, meus irmãos, como as coisas são. Quando você faz o bem, as pessoas sempre vão ver de maneira diferente, não vão compreender, e elas vão fazer um bocado de coisa ruim contra você. Isso é normal. É por isso que a gente não deve viver para agradar pessoas. A gente deve viver para fazer o que é certo. Se as pessoas se agradarem, tudo bem. Se não, durma com a sua consciência. Eu fiz o que é certo. E a gente tem que morrer nessa perspectiva, entendeu? Porque agradar ser humano, ninguém agrada. Cristo não agradou, fazendo bem eu vou agradar. Então, faça aquilo que é certo, independente das consequências. Atos capítulo 5, versículo 40, olha só. Chamando os apóstolos, olha só o que fizeram com eles. Foi o que fizeram com os apóstolos. Açoitaram-nos. Peia comeu, entendeu? E, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio. Como? Faz sentido o que Cristo falou? Faz? Faz sentido o que Cristo falou? É ou não é a confirmação? Olha só. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, ou seja, o nome de Jesus. Meus irmãos, a gente tem, isso é uma honra para a gente.
Sofrer por Cristo é uma honra. Sofrer afrontas pelo nome de Cristo deve ser um orgulho para nós, entendeu? Não é porque eu sou bonito, não é porque eu tenho isso, aquilo outro. Não. Muito pelo contrário, eu tenho que sofrer afrontas por proclamar o nome de Cristo. E quando isso acontecer, eu devo me regozijar. Versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eu apanhei, mas não vou obedecer os homens. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Talvez eu vá morrer, mas eu vou continuar pregando o Evangelho. Agora me diga, meus irmãos, vamos ser sinceros, sem juízo de valor. Qual o nível do nosso cristianismo hoje? Aguenta isso? Aguenta? A gente aguenta umas solapadazinhas por causa do Evangelho. Chegar ali, você vai levar 39 chibatadas. Estão lembrados que o apóstolo Paulo disse que levou 40 menos 1? Você sabe por que acontecia isso? É porque dentro do espectro ali romano, a pessoa não aguentava 40. E às vezes a pessoa não sabia se perdia a conta ou não, e dava 39 para dar o desconto, para deixar o cabo semi-morto, mas não matar. Entendeu? Por isso que era 39 e não 40 fechada. Então, Paulo passou por aquilo ali. Eu pergunto, será que a gente aguenta pelo menos umas 5 chicotadas pelo nome de Cristo? A gente não aguenta, meus irmãos. Aí eu pergunto a vocês estão lembrados da palavra profética que a gente leu agora, na leitura devocional Mateus 24? Releu aquele texto em casa hoje, viu? Releu aquele texto. Meus irmãos, a gente vai ser perseguido por causa da justiça. A gente vai ser perseguido. Não espere não, outra coisa não, entendeu? Se apronte para isso. Se apronte para isso. Porque se você não se aprontar, vai ser complicado. Se você partir para a eternidade antes, beleza. Mas se não, meus irmãos, por isso que a Bíblia diz: o que perseverar até o fim, esse será salvo. Ok? Então, os apóstolos aqui, Pedro e João, apanharam, se regozijaram, ficaram orgulhosos por terem sofrido em nome de Cristo. Mais adiante, Atos 16. E eu estou achando que hoje não vai dar tempo de terminar não, mas a gente encerra na semana que vem, já emenda na sequência do Sermão do Monte. Esse aqui é um texto conhecido nosso, Atos 16, versículos 22 a 25. Mais uma vez, Paulo, Silas, segunda viagem missionária. Paulo, Silas, na cidade de Filipos. Paulo, Silas cura uma jovem adivinhadora, faz o bem à alma daquela jovem. O que foi que eles receberam? O título de cidadão honorário da cidade de Filipos. Foi isso que eles receberam? Foi não. Foi não, Marisa. Foi totalmente o contrário, entendeu? A cidade se reuniu e se revoltou contra os dois. Com uma dessa, Paulo devia ter dito: rapaz, esse negócio do evangelho não dá certo para mim. Eu vou voltar para o judaísmo. Afinal de contas, lá eu era mestre da lei. Vou ter uma vida tranquila. Esse negócio de cristianismo, isso é negócio de doido. Eu vou deixar esse negócio para trás. Não, meus irmãos, não. Olha só o que ele faz aqui, Atos 16. Eu acho linda essa história, entendeu? E aqui para nós, eu não sei se eu tinha essa coragem também não, viu? A gente tem que ser provado mesmo para saber, porque a gente às vezes bate um fofo arretado, viu? Não é brincadeira não, entendeu? Não é brincadeira não. Então, Atos 16, versículo 22, levantou-se a multidão, unida contra eles. Contra quem? Paulo e Silas. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. É dor, meu amigo, é dor. E depois de lhes darem muitos açoites, não foram poucos, foram muitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aí com a décima, imagina aí a cena: Paulo e Silas levaram peia. Exatamente, os pezinhos dos dois amarrados no tronco. E isso numa prisão. Acho que eles ficaram refletindo: rapaz, esse negócio aqui não vai dar certo não.
Exatamente, né? Humanamente falando, o que é que se esperava de dois homens como esse? Rapaz, vamos fazer outra coisa da vida, porque esse negócio não dá certo não. Olha só, versículo 25, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu acho que aqueles companheiros disseram: dois doidos, esses cabos não têm juízo não, dois doidos, dois alienados, entendeu? Acho que eles devem estar embriagados, porque isso não tem lógica, um negócio desse. Os cabos apanharam, estão presos aqui, estão cantando, doido, não tem juízo, entendeu? Joga pedra, entendeu? E aí o que é que a gente vê no versículo 26? De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O que eu queria chamar a atenção do versículo 26? Meus irmãos, soframos como soframos pelo Evangelho, Cristo vai dar algum meio da gente poder suportar. Aqui foi um meio sobrenatural, terremoto, caiu aquele negócio, as cadeias se abriram, as grades nelas se abriram. Deus pode fazer uma coisa extraordinária. Ele não é limitado a tempo e a espaço. Ele pode, mas se Ele não fizer uma coisa extraordinária, Ele vai nos suprir com forças interiores, espirituais, para a gente poder suportar. Até porque Paulo depois foi decapitado. Eu pergunto, Deus não podia ter livrado ele? Pode, mas não livrou. Ele terminou morrendo sem cabeça. Como eu disse na semana passada, dos 12 apóstolos, apenas um teve morte morrida, João. O resto, todos eles tiveram morte matada, como a gente diz no linguagem popular. Então, Deus podia ter livrado todos? Sim, mas não livrou. Livrou em determinados momentos, mas chegou o tempo que Deus não livrou mais. Eu lhes pergunto, Deus deixou de ser Deus? Não deixou de ser Deus, mas aí faz parte do plano dele. Então, o que é que a gente deve fazer? É buscar poder do alto, meus irmãos, porque foi como eu disse a vocês, isso aqui a gente fala, isso aqui a gente ensina, é fácil. Você pesquisa, escreve, prepara, beleza. Agora a gente só vai saber se a gente está nesse nível quando a gente passar. Entendeu? Eu gosto sempre de lembrar disso. Eu vi a Aline ali e lembrei que eu gosto sempre de dizer isso. A gente acabou de aprender isso hoje, não foi, Aline? Está lembrada? Então a tendência agora é que Deus vai nos provar, porque você agora já está ciente da verdade, entendeu? Talvez já comece hoje. Se não começar hoje, começa amanhã. Porque é aquele negócio, quando você é exposto à verdade, Deus vai lhe provar pelo que você sabe. Mas isso é um fato, a gente não pode também fugir. Então, o que é que a gente deve fazer? Pedir força, gente, pedir graça, porque não é fácil não. Não é fácil não. A gente ser injustiçado é coisa muito triste mesmo. Eu particularmente fico indignado, porque eu sei que muitas vezes as pessoas falam coisas que eu não posso me defender. Se elas tivessem hombridade e falassem na minha frente, era mais fácil, mas elas muitas vezes não fazem isso. E o que é que eu vou fazer? Me desesperar? Não, entendeu? Continuar fazendo o que é certo, saber que Deus vai dar paga a cada um. Agora, é bom não. Então o que é que a gente precisa fazer? Pedir força, consolo, alegria que vem do alto. Para quê? Para que quando isso acontecer, a gente não se desespere. É fácil? Não, é difícil. Somente a graça operando na nossa vida para que a gente possa ter esse comportamento verdadeiro e assim podermos passar por todas as tribulações que o Evangelho impõe ao nosso viver. Então, que a gente peça essa força interior, que a gente peça essa capacitação espiritual. O Espírito Santo está dentro de nós, Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo está dentro de nós, Ele é o nosso fortalecedor. Então, quando isso acontecer, recorra a Ele, clame a Deus, chegue perante o Senhor e diga: Senhor, eu não tenho força, é difícil ser fiel a Ti. Quanto mais procuro, mais as pessoas me prejudicam. Quanto mais procuro, mais as pessoas procuram me fazer mal. Eu não vou declinar do Teu caminho. Então, o que é que eu devo fazer? Me fortalece, Senhor, para que eu possa perseverar e assim chegar a salvo, no porto seguro da nossa salvação. Então, é esse o desafio que Deus coloca sobre cada um de nós. Então, que Ele nos conceda essa graça, que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, para que em passando por isso, a gente possa permanecer firme na nossa fé e na nossa confiança no Senhor. Ok, meus irmãos? Então, o que foi que a gente acabou de ver? As reações que nós devemos ter quando nós formos perseguidos por causa da justiça. E o que é que fica agora?
as recompensas. Olha só, sempre há os dois aspectos, né? As recompensas que nos aguardam, ou que nos aguardam, que está no plural, as consequências que nos aguardam quando nós formos perseguidos por causa da justiça. Só uma palhinha, voltem aí, versículo 12, voltem aí, não vou falar nada de explicação, só vou citar aqui, e semana que vem a gente vê, porque eu quero mostrar muitas outras coisas aqui, com certeza não vai dar tempo. Olhem só, eu acho que até que já tocou aqui, já já o pessoal vai descer. Regozijai-vos e exultai. Agora, porque é grande o vosso galardão nos céus, grande, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui tem duas recompensas, dois prêmios que nos estão guardados quando nós sofrermos por causa da justiça. Um já é claro, qual é? Está bem explícito aí. Galardão no céu. E o outro? Se é que tem outro. Tem outro? Tem outro. Vou deixar como tarefa para a semana. Qual é o outro prêmio que a gente tem aí? Tem dois. Aqui é o exercício prático do curso lá, Interpretação Bíblica. Brincadeira, semana que vem a gente vê. Mas agora ficou rindo. Certo? Então, duas recompensas a gente vai ver semana que vem, quando nós formos perseguidos por causa da justiça. E aí fechar as bem-aventuranças. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda um restante dia na sua presença. E logo mais, 6h30, estamos de volta para o culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.